Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. É com esse salmo que eu queria, mais uma vez, fazer a abertura do nosso estudo bíblico. Que alegria estar com você. Estamos juntos nessa caminhada de conhecer, meditar e nos fortalecer com a leitura da palavra de Deus. Hoje, de modo muito particular, queremos dar continuidade estudando o Evangelho de João, a riqueza que traz o Evangelho de João. Hoje, nós vamos ter a presença, essa que continuará conosco, de Nossa Mãe Maria, ela com o título de Aparecida. Vamos então dar início ao estudo bíblico com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queria pedir licença a você rapidamente. Se verifique só o que parece que vai ser de volta vai vir, para ficar aguardando a gente que ele vai para casa. Está no ensaio para conhecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje reunidos na casa do Pai, estamos na igreja, estou aqui na minha sala, e se torna um pequeno estúdio para transmitir o estudo bíblico. Agradeço a permissão de poder também entrar na sua casa e juntos nós vamos estudar e meditar a palavra de Deus. Eu queria pedir de um modo muito particular aos membros da nossa paróquia que estou com o WhatsApp da paróquia, o paroquial está aberto. Então, no momento das perguntas, eu vou deixar para você perguntar. Você manda para o WhatsApp e que eu vou verificar para ver se eu consigo então responder a sua dúvida, tá certo? Eu também vou acompanhar através do meu Instagram a transmissão da paróquia, porque o que aconteceu na semana passada, houve uma dificuldade na transmissão, e isso foi um pouco difícil para a gente poder manter a estabilidade da transmissão. Mas, graças a Deus, o pessoal que é da Pascom tem uma dedicação muito grande em relação às redes sociais, e nós temos uma pessoa na equipe que é um técnico que trabalha com tecnologia da informação, então nos ajudou aí a melhorar a transmissão. Então nós vamos aqui com muita clareza, nos colocar diante de Deus e pedir a Ele que Ele nos ajude e que Ele nos fortaleça. Eu vou também, não vou ficar muito no Face, porque eu quero hoje acompanhar mais o Instagram para ver como é que está a instabilidade, toda a questão da transmissão do Face. Mas nós sabemos que, e eu vejo aqui, que o Facebook ele tem um alcance bastante muito grande, e muitas pessoas também que estão aqui acompanhando a transmissão. Mas enfim, então nós vamos agora ouvir mais uma vez aquela canção que nós ouvimos na semana passada, que fala Pare para a Lei. E é claro que nós temos aqui Nossa Senhora como um grande exemplo de uma mulher que, a partir da escuta da palavra, colocou o seu sim diante de Deus. Então eu vou
esse momento, colocar a canção e vamos mais uma vez ouvir, né, Celina Borges, que nos aconselha, pare para ler a palavra de Deus. Amor. Amor que me trouxe a vida, amor, preço sem medida, amor, derramado em nossos corações.
podemos guardar o tema mais forte dessa canção. Aquele que lê a palavra e guarda, esse me ama. Essa riqueza, essa certeza, é o que o João também fala para nós. Ler essa palavra nos leva a amar ainda mais a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir no Evangelho de João, no capítulo 15, preste bem atenção. No capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 26, do 26, e vamos ler o versículo 27. Depois, continuaremos lendo o capítulo 16, lendo o versículo 1, 2, 3 e 4a. Então, a primeira parte do versículo 4a, certo? Recordando, nós vamos ler essa sequência. O capítulo 15, a partir do versículo 26, 27, capítulo 16, versículos 1, 2, 3, 4a. Porque como é feita a divisão de hoje? 15, 26, seguintes, até o 4a. Então nós vamos ler até o versículo que logo depois começa o 16 e leremos até o capítulo 4, versículo 4a. Tá ok? Então, por favor, pegue a sua Bíblia. Eu queria hoje, de modo muito particular, agradecer ao coordenador das comunidades, algumas comunidades que hoje eu consegui pelo menos conversar com 3, e aí foi uma reunião assim rápida via WhatsApp para ver as coisas nas comunidades, essa relação nossa também de ajuda mútua na paróquia, e foi muito legal, muito legal. E a gente identificou que a saudade tem sido grande, porque realmente o trabalho em conjunto fortalece, mas nós estamos aqui também para fazer esse caminho, né? Agradecer a você também que tem assim devolvido o dízimo na fidelidade à nossa paróquia. Muito obrigado. A você que tem doado cesta básica ou também material de higiene pessoal, né? Isso tem sido útil para tanto o pessoal como de higiene de um modo geral, né? Esse período de higiene geral, mas o pessoal tem dado outras coisas, a gente tem dado outras pessoas mais carentes, nós agradecemos. Tá ok? Então nós vamos então agora voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. Então vamos ler o Evangelho de hoje e você com atenção vai percebendo, escutando essa palavra e vamos, é claro, meditar essa palavra. Mais uma vez eu queria agradecer no meu Instagram, vejo algumas pessoas que estão aqui acompanhando também o Instagram da paróquia, na verdade, eu estou aqui vendo algumas pessoas, né? Tem um grupo até bom de pessoas que estão acompanhando, isso é ótimo, né? Também no Facebook, se Clay está aí acompanhando o Face, também tem um grupo bom de pessoas. Então vamos fazer com que essa audiência nossa seja grande, seja grande. Então, mais uma vez, abra a sua Bíblia, o capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 26, 27, o capítulo 16, os versículos 1, 2, 3, 4a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas
para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai, nem a mim. Eu vos tenho falado dessas coisas para que, quando chegar a hora, vos lembrei de que eu as disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria pedir a Cid Clay que ele pudesse ler o texto na tradução da Ave Maria. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão deste modo, porque não conhecem o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vou-lo anunciei. Aqui é a tradução da Ave Maria. Vamos aqui escutar agora a tradução da Bíblia de Jerusalém. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, mas ainda virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. Isso farão, porque não me reconheceram, porque não reconheceram o Pai nem a mim. Mas eu digo tais coisas, para que, ao chegar a sua hora, vos lembrei de que vô-las disse. A gente vai percebendo que esse texto, ele traz uma informação muito forte. Jesus anuncia algo que irá acontecer mais uma vez. Então aqui eu queria pedir a vocês que vocês identificassem qual o versículo que lhe chamou a atenção nessa citação bíblica. Qual o texto que você achou mais favorável para você meditar. Então, vou deixar esse tempo para você reler, né, e marcar e dizer qual versículo que você gostou, identificou. Esse tempo para você agora fazer uma releitura pessoal. Vamos acompanhar mais uma vez.
Você poderia dizer, de qual versículo que lhe marcou? Do capítulo 15, o versículo 27. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Repita mais uma vez. Capítulo 15, versículo 27. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Desde o princípio. Você que está acompanhando a interação no Facebook, quais são aí as sugestões que as pessoas estão dando aí de textos que chamaram a atenção? Graça Maria Silva colocou: e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo. Graça Maria. O que me chamou a atenção, o versículo que me chamou a atenção é o versículo 4a. Eu vos tenho falado dessas coisas, para que quando chegar a hora, vos lembrei de que eu as disse. Alguém mais queria partilhar? Fazer uma citação? Mas você pode marcar aí em casa, pode deixar anotado no seu papel. Você pode pegar o seu papelzinho, né, com a sua Bíblia. Deixa suas anotações, isso é muito importante, porque a gente vai aqui interagindo. Vamos agora acompanhar tudo aquilo que o texto vai nos ajudando a descobrir. Nós estamos lendo o capítulo 15 do Evangelho de João. O que diz o capítulo 15? Ele é uma meditação sobre a vida cristã que, unida a Jesus, frutifica para o Pai no amor fraterno. Então o texto vai falar dessa união com Cristo, dessa união fraterna. É o capítulo 15, que nós acabamos de ler. Falar, é claro, fala para nós dessa grande união, a videira que é ligada, que dá vida, que é fortalecida, que tem um alimento. Tá certo? Eu aqui fazendo meu estudo, eu achei interessante algumas informações que são trazidas na Bíblia da CNBB, quando ela traz aqui algumas explicações. E o que vai nos dizer aqui a Bíblia da CNBB? Vai dizer o seguinte, do conteúdo, né? Explicando sobre o conteúdo. O Evangelho de João é chamado místico, espiritual e, sobretudo, teológico, porque descreve Jesus como aquele que mostra em suas palavras e obras o Pai que ninguém nunca viu. Então Jesus, ele mostra o Pai, nos revela o Pai que ninguém nunca viu. E ele, a partir do testemunho dele, ele começa a apresentar quem é o Pai. As obras apresentam também quem é o Pai. Isso para nós é muito importante, é um dado muito importante para a gente compreender o Evangelho de hoje. Lembro que o Evangelho de hoje, ele já é o final do versículo 15 e começando o capítulo 16. O capítulo 15 já terminando, iniciando o capítulo 16. Tá ok? Então vamos lá fazer o nosso aprofundamento. Hoje nós vamos manusear mais a Bíblia, né, os textos, e é importante que você tenha essa oportunidade, e isso vai ajudar você a saber lidar ainda mais com a palavra de Deus, tá ok? Se você tem aí mais alguém que deu alguma contribuição no Instagram ou no Facebook, de alguma coisa que a gente tem aqui abordado e colocado. No Instagram, Helenilda César colocou o versículo 4. Eu disse tudo isso para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu disse.
Maria Célia Pereira Santos, no Facebook, colocou: eu falei assim para que recordeis o que disse quando chegar a hora. Ok. Vamos então começar com a nosso estudo no sentido de eu sempre gosto, né, de analisar cada versículo, porque dele nós vamos tirar a lição de cada palavra que foi ali colocada. Vai dizer o versículo 26: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O que é o Paráclito? Parece até uma bobagem eu perguntar isso a você, né? O que é o Paráclito? A palavra já diz: Paráclito. Para. Tem uma determinação, tem uma força, tem uma energia, vem com objetivo. Paráclito. Vamos rapidamente ler no Evangelho de João, o capítulo 14, os versículos de 16 a 26. Vamos ler e vamos ver o que Jesus fala sobre o Paráclito. Vamos ouvir. Porque é importante lembrar para vocês que na Bíblia, quando Jesus começa a anunciar a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a ganhar classificações. Eu poderia dizer também adjetivos: defensor, Paráclito, Espírito da verdade. Mas, como eu estou dizendo a vocês, é aquilo que ele vai causar na pessoa, a força dele. O agir do Espírito tem essa forma. Então vamos entender bem isso. Então hoje nós vamos prestar atenção ao que ele fala sobre Paráclito. Vamos lá, Cid, por favor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Pergunta-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Observe que Jesus, ele vai falar que o Espírito, ele é da verdade. Ele é um Paráclito. Observe que a relação do Espírito Santo vindo do Pai
mostra para nós que, a partir do acolhimento do seu mandamento, fica muito mais fácil entender a força do Espírito Santo. Eu queria dizer a vocês uma coisa muito importante. O Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo, ele tem as suas formas de descrever a sua ação. São os 7 dons do Espírito Santo. Mas é importante lembrar que para o Espírito Santo ele ser claro para quem o recebe, é preciso primeiro conhecer. Vejam o que eu estou dizendo. Aqui não tem nenhuma heresia. Aqui é um dado teológico bíblico. Quando Paulo foi a uma cidade do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, pregar, se não me engano, na Macedônia, lembro vocês que ainda o povo não havia recebido o Espírito Santo porque não havia compreendido. Depois que eles foram orar e puseram as mãos, aí que a comunidade recebeu o Espírito Santo. É uma coisa muito forte, de perceber como a ação do Espírito Santo se dá a partir dessa aproximação com a palavra de Deus. Isso é claro nos Atos dos Apóstolos. A palavra era pregada e as pessoas iam sendo convertidas. E entendendo isso, o Espírito Santo age com a liberdade. Vamos então aqui perceber o que vai dizer agora no capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, rapidamente. Agora, nós vamos ler uma indicação para entender o Paráclito, né? Vamos agora no versículo 16, capítulo 16, versículos de 7 a 14. Deixa eu ver aqui. Estou no 16. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois se não for, o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ele aqui, quando fala julgado, ele fala do ódio, né? O ódio. Então, o ódio a gente pode encontrar no Evangelho de João, no capítulo 8, indicação aqui, e o versículo 44. Isso só para você depois pesquisar na sua casa. Porque aqui tem a nota de pé de página da Bíblia de Jerusalém, né? O julgamento seria isso, o ódio, um mundo que não aceita Deus. E ele vai continuar. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Na verdade plena. Na verdade plena. É interessante isso aqui. Verdade plena. O Espírito Santo nos traz essa grande certeza. A verdade plena. E ele vai continuar. Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Lembre que o Espírito Santo, ele é uma força que renova. Faz em mim nova todas as coisas.
Então, pode falar. Na pesquisa na internet, Sim. no dicionário, sobre a palavra paráclito, se encontra uma variação de parácleto. Do latim. A etimologia grega paráclitos, Do grego, que é chamado em socorro, de onde vem o substantivo advogado, defensor, intercessor. E a variação no latim, o paráclitos, é própria do Espírito Santo, chamar para junto de si. Por isso que quando eu falava dessa força que vem, que tem uma direção, que tem duas conotações, né? A primeira palavra, ele utiliza o paráclito, a gente pode levar na questão mais do cotidiano, do senso comum, falar que é o defensor, o advogado, como ele fala aqui, né? O defensor. Isso é importante também, Jesus coloca isso, porque a tradução não nos dá essas possibilidades, né? O grego e o latim. Mas para a compreensão teológica, está ligada à questão da presença, de quem vem para estar. E isso tudo depois o Espírito Santo vai fazer, né? E depois ele vai também nos dizer que o Espírito Santo ele tem a capacidade de renovar. Tanto que vai dizer Jesus que o Espírito Santo, quando vier, relembrará as coisas que foram feitas. Por isso que a comunidade apostólica só vai poder pregar o Evangelho depois que o Espírito Santo for confirmar na fé. Olha a importância de preparar na comunidade jovens, adultos para receber o Santo Crisma, o óleo do Santo Crisma, o sacramento. Porque é a questão da maturidade, do compromisso de assumir algo. E você não vai estar só. Você vai estar sempre acompanhado pelo Espírito Santo. É uma grandeza tão grande esse sacramento que a gente precisa muito valorizá-lo. No sentido de mostrar que não basta só a estética. Não basta só a beleza. Sacramentos são lindos, são ótimos. Como eu falava na homilia ontem, para São Tomás e Santo Agostinho, tem um efeito. Mas se esse sacramento não ajuda, não é feito de forma que traz ao amadurecimento, vai ficar só a rede social. E aí a gente vai perdendo todo o sentido da doutrina. Por isso a importância da nossa comunidade, da nossa paróquia de modo muito especial, a catequese buscar esse caminho de experiência com Cristo, de escuta da palavra, de engajamento para conhecer o lugar que está. Porque hoje as coisas do mundo gritam muito forte. E precisamos estar revestidos da sabedoria que vem de Deus. Depois ele vai continuar. Ele me glorificará, até o 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, é interessante de perceber como o Espírito Santo tem essa grande capacidade de interação, né, de clareza, de abrir, de trazer à tona o conceito da justiça, do pecado, a palavra, do seguimento da vontade de Deus. E não podemos, de modo algum, tornar o Espírito Santo distante, porque é um espírito, mas é o Espírito de Deus. E essa experiência tem que ser feita uma concreta, na oração, no silêncio da meditação, deixar que esse Espírito possa realmente nos conduzir. A Igreja, ela nos ensina que o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, foi inspiração de quem? Do Espírito Santo. Fez com que ela buscasse agir com mais clareza, respondendo ao século XX
desafios da época. O tempo marcado pela pós-revolução industrial, marcado por uma briga de conceitos de ciência, técnica. O homem vem de uma época em que ele não era visto como homem em si, mas era visto como uma máquina para a produção. Então, com isso, a sociedade entrou nessa correria do capitalismo e a igreja viu que a fé estava titubeando. Então, com isso, ela dialogando com o mundo, foi entrando nessa realidade e dizendo, o caminho também é outro. Né? E a gente hoje tem essa oportunidade de também fazer uma análise na vida de nossa comunidade, na sua casa. Será que na sua casa, nessa correria que temos no cotidiano, qual o tempo que você encontra para rezar com a sua família? Para escutar a palavra de Deus? Pare para ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele traz esse equilíbrio, traz essa segurança, traz essa sobriedade. O Espírito Santo nos faz cada vez mais forte, mas uma coisa é certa: o Espírito Santo nos faz capazes, nos torna capazes de ouvir e perceber a presença, ouvir a voz de Deus e perceber a presença dele na nossa vida. Tá ok? Então, sim, vamos continuar com o estudo do nosso texto bíblico, do nosso estudo bíblico. Vamos agora para o versículo 27. Diz assim: e vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Quer dizer, ele está falando para quem? Ele está falando para quem? Ele está falando para aqueles que o seguem. Não é para qualquer pessoa que ele está colocando isso. Ele está revelando algo que é como um ensinamento mesmo, uma doutrina, um zelo, um cuidado. Nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Deixa eu verificar se é esse capítulo mesmo aqui. Atos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Atos, o capítulo 8. O capítulo 8. Não, o capítulo 1 primeiro, de 8 e 21. Vamos ler o 8 e o 21. Porque quando eu marquei aqui, eu não tinha observado que tinha o 21. Então vamos ler os Atos dos Apóstolos. Tá, alguém está aprendendo para beber Maria, CNBB? Não, eu estou com a CNBB e sinto com a Ave Maria. E cada um vai lendo e aí depois vai contribuindo um com o outro quando assim eu preciso. Então, Cid, eu queria que você lesse o capítulo 1, capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 8 e 21. Vamos lá? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Leia de novo. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Na Bíblia da Ave Maria diz assim, na CNBB vai dizer, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós. Aqui, a sua fala o quê? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Observe, descer ou receber. O Paráclito é essa força que
paira. Tanto que nós temos quadros, né, antigos do batismo de Jesus, que o Espírito Santo, ele pousa sobre Jesus, né, na forma de uma pomba. E a imagem que nós temos, que é comum utilizar para escrever Pentecostes, são línguas de fogo que pousam, pairam sobre cada pessoa. Então, o simbolismo é muito forte na igreja. O simbolismo, isso é muito forte, né? Isso marca, isso é muito forte. Temos aqui uma contribuição de Cássia, que vai dizer, o Espírito Santo em hebraico, ruá, ideia de movimento. Isso também, Cássia, muito obrigado, isso também ajuda. Que o Espírito, pneuma, né? Pneuma, do grego, pneumático, né? Então a gente tem pulmão, né? Então assim, é o ar, é o movimento, é a vida, né? Então isso a gente precisa muito entender, né? Que o Espírito Santo é essa força. Vamos agora no versículo 21. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Versículo 21, no primeiro? Não, você leu errado. Não, desculpe. Leia de João. Leia o Atos dos Apóstolos, versículo 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Mais uma vez eu vou ler aqui pela CNBB. É necessário, portanto, que dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós. Então, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado no meio de nós, um deles se junte a nós para ser testemunha da ressurreição. Então aqui ele vai falar da eleição de Matias, que nós celebramos na quinta-feira. O Espírito Santo confirma, elege, congrega. Vamos então continuar o nosso estudo no versículo 1 do capítulo 16. Eu vos disse essas coisas para que não vos escandalizeis. Para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Aqui eu queria com vocês, com muita atenção, ver o que está falando aqui. Porque esse texto aqui, esse versículo é complicado, né? Então, nós vemos Jesus colocar uma situação muito séria. Primeiro, ele não quer que a gente se abale, né? Que a nossa fé não seja abalada. Ele nos guarda, preserva a sua igreja do mal. Isso é importante. Isso é um caminho que nós precisamos fazer. Deus nos preserva do mal. E precisamos estar atentos ao que Ele nos fala. Esse zelo, esse cuidado. Mas Ele fala de prestar culto a Deus, vos matar. Então eu convido vocês vamos ler rapidamente o versículo 21 do Evangelho de Lucas. O capítulo 21, o versículo 12. Lucas, o capítulo 21, o versículo 12. Nos diz assim: Antes disso tudo, porém, vos perseguirão
vos prenderão, vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Leia na sua tradução aí, sim, por favor. Mas, antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores, por causa de mim. Então vocês vão percebendo que Jesus, ele revela que a comunidade tem uma missão: anunciar a palavra, permanecer no amor de Deus, mas aí tem um detalhe: estejam prontos também para a perseguição. Foi o que eu dizia ontem na homilia. Não podemos também querer uma igreja que não existe na face da terra. Por quê? Nós sabemos que um dia teremos sim problemas. E nós, como cristãos, não podemos viver no mundo como se estivéssemos fora dele. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas o testemunho nosso deve melhorar o mundo. Não podemos, de modo algum, tornar a nossa fé uma fé tão distante das realidades, da situação de sua casa, de dor que alguém passa, de uma preocupação que um familiar apresenta. É atenção, é evangelium. Evangelium quer dizer anúncio da boa nova. Por isso que nós precisamos ter essa confiança de abrir o coração e deixar que o Espírito Santo também fale ao nosso coração. Que Ele nos ensine a compreender. Temos que pedir: ensina-nos a compreender a vontade de Deus para mim, para você, para nós. Ouvindo essa palavra, nós temos a oportunidade de crescermos cada vez mais na fé. E aí então, vamos continuar. No versículo 3 do capítulo 16. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai, nem a mim. Não conhecerem nem o Pai, nem a mim. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos algo que é importante na palavra de Jesus. Ele vai nos lembrar que o que ele fala e o que ele diz está em comunhão com o Pai. E não tendo acesso a isso pela meditação, pelo coração, se distancia, se afasta. E ele está preparando a comunidade para o momento da glória, mas também o momento da dor. Isso é muito importante. Isso é essencial. E se diante da dor, a sabedoria humana não ter a capacidade de entender, de ler, é um caminho que vai prejudicar você. E aí, só a sabedoria humana não vai lhe ajudar. Você tem que buscar a sabedoria divina, a sabedoria do alto. Cid, como é que está a transmissão aí via Instagram? Tá ok? Tá ok. Tá dando nenhum problema não, né? Então, vamos aqui então para o último versículo. O versículo 4. Você pode ler, Cid, para mim? Disse-vos, porém, essas palavras, para que, quando chegar a hora, vos lembrei de que vô-lo anunciei. Aqui Jesus encerra esse versículo, que você percebe que o início já é bem curto, né?
Ele vai anunciar, ele vai dizer, para que vos lembrei daquilo que eu disse, daquilo que eu falei, daquilo que é força, aquilo que é presença, o Pai. Eu queria ler para vocês, no vocabulário de pastoral catequética, que eu falei com vocês, que é um dos livros que eu adquiri para a minha monografia no curso de teologia, e aí você pode procurar no Google, acha tranquilamente, é uma edição, é um livro muito bom da editora Loyola, de pastoral catequética, um vocabulário de pastoral catequética, algo muito básico, né? Mas nos ajuda. Então, ele tem aqui uma definição que eu achei muito legal sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer assim: na teologia católica, o Espírito Santo é apresentado num contexto trinitário, isto é, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho. Não se pode falar de fé e catequese sem falar do Espírito Santo. Sem falar do Espírito Santo. O documento Catequese Tradende, que é importantíssimo dos catequistas, lê esse documento. Depois da paróquia, Cássia, coordenadora, me cobre, que eu possa encaminhar para você, Cássia, você repassar para o pessoal em PDF esse documento que escreveu foi João Paulo II sobre a catequese, que é interessante ler, algo que já foi falado, mas que atualmente precisa ser muito revisto, né? Recorda logo no início, no número 1. O fato central de que Cristo, morto e ressuscitado, tendo subido ao Pai, não abandona seus fiéis discípulos, mas lhes dá o Espírito Santo para que os discípulos cumpram a sua missão, a qual o Senhor os chamou e reuniu em comunidade, anunciar a salvação a todos os homens. É a definição que traz a catequese Tradende. O Instagram tem quantos minutos agora para encerrar? Ele está com 58,5, falta 1 minuto e meio. Pronto, então, como nós vamos, para não atrapalhar a transmissão, eu aqui estou concluindo a transmissão, a primeira parte do nosso estudo bíblico, tá ok? Então agora nós vamos entrar nas perguntas. Caso vocês queiram fazer as perguntas do Evangelho de hoje, tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui aberto o WhatsApp da paróquia, para que você possa também participar, né? E caso você queira estar comigo nessa partilha, né? Mas aqui o WhatsApp depois retoma, né? Instagram. Pronto, então, certo. Então eu vou aqui abrir mais uma vez o Instagram. Vamos lá. Reiniciar aí. Reinicie. Então, Paróquia São Paulo Apóstolos, caso tenha alguma pergunta a ser feita, pode mandar, por favor, a sua pergunta, tá certo? Também queria dizer a vocês que no dia 22, se eu não me engano, sexta-feira começa a novena de Pentecostes. 22 e a festa é no dia 30 de maio, né? Realmente é dia 22 que começa. Então, eu irei preparar o material para a paróquia, disponibilizar o material para a paróquia, para vocês rezarem essa novena na casa de vocês, aproveitando o texto, e vamos também receber um roteiro para a coroação no dia 31, com o apoio de nossa catequese. A
catequese vai ajudar a preparar esse material. Estou em contato já com o pessoal da catequese, Cássia, a coordenadora, e vamos depois encaminhar para as comunidades para que em sua casa você possa também realizar esse gesto de coroar Nossa Senhora na sua casa. Teremos a coroação também aqui na paróquia, na missa, e estaremos unidos naquele momento em que eu sugiro que depois que coroar Nossa Senhora, você também coroa na sua casa Nossa Senhora. Vai ser um gesto muito bonito que você vai fazer também na sua casa. Então, se tem alguma pergunta, Cid, alguém está fazendo alguma pergunta? Tem alguma pergunta a fazer? Anderson Santana no Facebook diz: quero participar do grupo WhatsApp da paróquia. Mas primeiro, Anderson Santana. Se Anderson, porque eu não conheço. Se for da paróquia e participa da comunidade, aí quem vai fazer quem vai permitir depois é a administrador do grupo, né? Lembrando que o grupo do WhatsApp é o grupo que está inserido nas comunidades. Qualquer coisa, ele pode encaminhar uma mensagem no mensagem da paróquia e aí depois falar com a filho de Cândida. Anderson, me perdoe, Anderson, porque eu ainda estou conhecendo as pessoas. Então, pronto, Anderson, fala o seguinte: você está mandando essa mensagem, Cid Clay, você depois pega o contato dele, né? E ele vai entrar em contato com você depois. Mas você pode também mandar uma mensagem no mensagem, né? No inbox, não é isso, Cid Clay? Que é o inbox, né? E lá a gente vai então pegar o seu contato e adicionar você no WhatsApp. Tá ok, meu jovem? Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Lívia está acompanhando, nunca mais ouvi Lívia. Vamos ver aí se tem mais alguém. No Instagram, como é que está o Instagram? O pessoal está retornando. Está retornando? Isso. Enquanto o povo está retornando, vamos ouvir uma canção, não é não? Para poder continuar nesse clima. Nós vamos deixar que esse Senhor possa, é claro, fortalecer a nossa história e o mais e melhor de tudo, né? Sabendo que a gente faz a vontade de Deus e tudo mais Ele vai acrescentar para nós.
mastigou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada. Porque então está aqui no Instagram da paróquia. Voltou? Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu sonho. Para quem não conhece, esse cantor, Thiago Brado, você pode pesquisar na internet, viu? No YouTube, e aí acompanhar as músicas dele. Aconselho a você escutar e fará muito bem. Um bom cantor, uma indicação maravilhosa de música de qualidade católica para você escutar também. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo bíblico. E hoje, nessa grande riqueza de continuar estudando no Evangelho do dia, tendo a graça de termos perto de nós, mais uma vez, o Evangelho de João. Eu queria, então, concluir essa nossa noite rezando o Salmo 25. O Salmo 25, que fala: Deus, nossa esperança e guia. Deus que caminha conosco e está conosco. Por isso, tome a sua Bíblia mais uma vez, pegue o Salmo 25, vamos rezar o Salmo 25 para encerrar essa nossa noite, essa nossa live. E eu dizia a Cid Clay, falava com o pessoal da comunidade que tem aqui dado suporte nas celebrações também, que o estudo bíblico será um fruto desse tempo para a nossa paróquia. Com a graça de Deus, eu vou continuar fazendo. E o desejo é que a gente possa montar um estúdiozinho com o apoio da Pascom, algo bem mais aprimorado, para futuramente as comunidades terem espaço para também passar suas informações, os grupos também fazer as suas transmissões. E assim a gente usar as redes sociais como um meio também de evangelizar toda a nossa paróquia. Então, Cid, como nós estamos combinando, você lê um versículo, eu leio outro versículo. A ti, Senhor, elevo minha alma. Meu Deus, em vós confio, não seja eu decepcionado, não escarneçam de mim meus inimigos. Pois todos os que esperam em ti não serão confundidos. Sejam confundidos, porém, os que traem sem motivo. Senhor, mostrai-nos os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação.
Em ti esperei todo dia. Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de vossas bondades, que são eternas. Os pecados da minha juventude e os meus delitos não os recordes. Segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por causa da tua bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. Ele guia os pobres segundo a justiça. Ensina os humildes os seus caminhos. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Por causa do teu nome, Senhor, será propício ao meu pecado, pois é grave. Quem é aquele que teme o Senhor? Ele há de ensinar-lhe o caminho a escolher. Viverá na felicidade, e sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se faz íntimo com os que o temem, dando-lhes a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele livrará do laço os meus pés. Olha para mim e tem piedade, pois sou pobre e estou sozinho. Aliviai as angústias do meu coração e livrai-me das aflições. Vê a minha humilhação e a minha fadiga, e perdoa todos os meus delitos. Vede meus inimigos, são muitos, e com ódio implacável me perseguem. Guarda a minha alma e livra-me, e não me envergonharei, pois espero em ti. Protejam-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, Senhor. Ó Deus, livra Israel de todas as suas tribulações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Voltando o nosso olhar para a imagem de Nossa Mãe Aparecida que está aqui conosco, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos até encerrar o momento com a canção, mais uma vez, Reina, Senhor, de Celina Borges.
Reina, Senhor, reina. Reina, Senhor, oh, reina. Reina, Senhor, muito obrigado pela sua participação.